Quando ele pegou, o tronco estava separado do resto do corpo. Tá bom? Isso é mais do que fantástico. Isso foi revelado por James Cook, um dos pais da ciência moderna, descobridor do talion. Né? E hiperestesia, do grego hiperestesia, sensibilidade aguçada de alguns recipientes. Então, eu vou ler cada hora, tá? Para usar certo tocando um objeto qualquer. Essa hiperestesia, o Richer confunde com psicometria. O termo ainda não estava criado, psicometria foi criado nos Estados Unidos, né? Mas significa o seguinte: você pega um objeto e revela todo o caráter do seu dono, desde alguns trâmites da sua própria vida. Isso mostra que o objeto tanto que chama psicometria ou alma das coisas, que todo objeto guarda memória do seu dono, daquele que o possuiu. Isso foi estudado também por Bolzano. Escreveu um trabalho fantástico sobre talismãs, amuletos, à luz da psicometria. Um trabalho notável, muito bom mesmo. Ele desmistifica essa questão de amuletos e talismãs, tirando do terreno do misticismo para introduzi-lo no terreno da ciência. Ele tem um trabalho de psicometria, um trabalho lindo. Eu fiz também aqui a psicometria. A metaciência, ou metacinesia, do grego metacinesia, será um deslocamento de objetos. Metacinesia, sinônimo das divisões da metergia, compreende duas modalidades: paracinesia e telecinesia. Né? Então, esse aqui é a movimentação de objetos pelo pensamento. Heine fez isso muito bem, através da força mental, que ele chamou, ou a força psíquica, ele faz isso também. Essa paricinesia é interessante, porque demonstra certos indivíduos que têm um magnetismo interior fantástico. Se vocês colocarem uma tesoura de aço, ela fica presa. Eu tenho até fotografias disso. Qualquer objeto de aço prende ao corpo do indivíduo. Você fica cheio de tesouras, assim. É interessante. É bom para ateliê de costura, né? Vou rápido cada hora, que eu não quero cansar o pessoal. Eu estou vendo umas caras já desanimadas, né? O ectoplasma, aí você já sabe, criação, não foi o professor Charles Richer que criou, né? Foi o chamado Charles Dessoir, ele que criou esse termo, ectoplasma, né? Sai da boca, órgãos sexuais e tal. No Círculo Gallagher, por exemplo, em Dublin, né, na Irlanda, a Catalina Gallagher, de 13 anos de idade, expelia o seu ectoplasma através do órgão genital. Ele saía uma alavanca psíquica de 1,40 m e levantava um piano com duas pessoas sentadas nele. É mole? Veja a força que nós temos. E o ectoplasma é matéria orgânica. Eu tenho um exame histológico. É parte viva do organismo, mas comandada pelo psiquismo. Veja só, um piano de cauda com duas pessoas sentadas, tá bom? Uma menina franzina, ninguém dava nada por ela. Olha aí. E nós ainda não chegamos lá. É como diz, nós somos inacabados, inconclusos, como Oliver Lodge dizia. O magnetismo, conhecido desde as mais remotas eras, formava parte da magia da ciência do saúde, do livro sagrado. Realmente, o magnetismo era conhecido de Hermes Trismegisto, né? Eu aqui, já que vocês são estudiosos, eu vou fazer um trabalho aqui sobre o oculto que o Espiritismo revela. Então, nós vamos estudar a magia para encontrar o magnetismo e o magnetismo como base do Espiritismo. Então, nós vamos estudar tudo isso. São 11 temas a respeito da magia, para que nós possamos saber o que o Espiritismo, na verdade, revela. Porque Kardec disse, o Espiritismo revela o ocultismo, não é isso? Então, vamos saber aqui no nosso centro o que é o ocultismo, ou o que o Espiritismo está revelando. Aqui em linha grafia, vocês sabem, né?
A caligrafia foi Semyon Davidovich e Valentina Kizanova Kirlian, inventaram essa máquina que já está defasada. Agora já existe a tomografia por positron, que ainda não chegou aos países do terceiro mundo, e que já pode detectar toda a aura do indivíduo. Isso daí eu botei no meu livro, o Espiritismo e o Perispírito, sobre o Perispírito, está no meu livro, uma rápida cada hora. Acho que não dá tudo não, vamos. Vocês querem parar? Eu paro. A fotografia psíquica, um dos cientistas mais importantes no campo da fotografia, foi a Ted Sirius. Ele chegou a um momento com o Dr. Eisenberg, na Universidade da Pensilvânia, ele se concentrou e fez com que o seu pensamento se projetasse na parede. Coisa fantástica. E ele fez um trabalho também maravilhoso. Mandaram ele pensar numa cidade americana. Ele aí pensou. Aí quando a fotografia, porque coloca a fotografia aqui, né? É chamado chakra frontal. Coloca é uma máquina especial, coloca aqui, eu estou até atrás dela. E aí fotografaram. E aí ele pensou na cidade de Dallas. A cidade de Dallas, no Texas, era caracterizada à época por 3 torres de vidro fumê. Mas saíram as 3 torres, mas saiu uma outra torre. Aí Eisenberg disse, não é possível, Dallas só tem 3 torres. Aí mandou investigar. Investiga daqui, investiga daqui. Não havia a 4ª torre, mas ela já estava sendo projetada. Então ela já estava ali. Isso que quando nós, minha gente, pensamos, nós criamos. Por isso que Jesus disse, se erra também por pensamento. Quando a gente pensar, quando vocês pensarem, e eu também, vamos ter cuidado. O pensamento é vida. Ele cria figuras, imagens, é uma coisa fantástica. Muitos casos de obsessão vêm daí. Aquelas pessoas sexólatras, né? Só pensa naquilo, né? Ela cria, mas porque a nossa força imagética é incontrolável. Nós criamos e alguém, entre aspas, está ali para entrar em sintonia. A tela panorâmica é aquela questão da visão panorâmica no momento da morte. A pessoa vai desencarnando e aí os trâmites principais de sua vida, a vida que ele está deixando, passa diante dele. Por quê? Tem um objetivo, porque para quando chegar do outro lado, não dizer que Deus é injusto e ter consciência de que está sofrendo porque errou, a cada um segundo as suas obras. Aqui a telepsicomagnetoterápico, eita, vocês sabem o que é? Na projeção fluídica do magnetizador. Todos, é água geral, todos que foram pesquisados, desenvolveram, informaram essa, você vai ter. O que é que tem? O espírito não é doente. A deficiência, a afecção está no cérebro, está no corpo, e não nele. Aí a gente precisa estudar essa questão de doença mental à luz do espiritismo. Por isso que alguns pesquisadores brasileiros, uns 2, um em Uberaba, outro no Rio de Janeiro, já me sei o nome deles, eles trabalhavam com os loucos, mas fora do corpo, com sono natural. A doença é uma projeção arquétipa no corpo perispiritual, com a projeção no corpo físico. Mas o espírito por si só não é louco, nem tem forma.
Então é uma questão mais no processo de evolução do espírito. Se ele veio com essa afecção, foi o que ele fez para acontecer aquilo. Algo deu causa, porque não existe efeito sem causa. Ora, se ele não pode se comunicar na sua integralidade ao processo da sua existência, ou na sua vivência, na sua mundividência, é claro que ele é tido como louco, dentro dos nossos padrões, os padrões que nós instituímos. Então, a loucura é uma afecção orgânica, mas tem uma repercussão espiritual, porque foi através das atitudes impensadas e irrefletidas, da violação da lei natural, que nós criamos essa situação. É como o gênio. A pessoa, fulano é burro, mas não. Ele é limitado, é diferente. Mas aqui pergunta, atualmente no mundo, o que há de novo no estudo científico espírita, países e nomes? Esse estudo vem acompanhando tecnológico, claro. Eu mantenho correspondência, atualmente, com vários institutos de psicologia, de parapsicologia na Argentina, que são realmente notáveis, e em várias partes da Europa e nos Estados Unidos. E dentro das universidades, por exemplo, de Oxford, no próprio Instituto Smithsoniano, na Sociedade para Pesquisas Psíquicas de Londres e na Sociedade para Pesquisas Psíquicas em Nova York, vem se desenvolvendo trabalhos maravilhosos, notáveis no campo da paranormalidade. A premonição, por exemplo, é uma premonição de Carl Ozice, da Universidade de Stanford. Ele vem aprofundando toda a pesquisa no campo da... Eu não preciso nem ir na internet, porque a internet não tem tudo. Eu me correspondo através de fax ou carta com esses institutos. Se vocês quiserem, mais tarde eu dou aí o endereço deles para vocês também se comunicarem. São mais ou menos 30 institutos, alguns pertencendo, por exemplo, à Universidade de Berna, na Suíça, tem o seu instituto de parapsicologia. Mas essa parapsicologia de Quevedo, não, aquela maluquice, é coisa séria, não é palhaçada, é uma coisa realmente muito séria. E esses estudos vêm acompanhando o avanço tecnológico. Por exemplo, quando eu falei aqui na tomografia por Positron, é um estudo ligado à paranormalidade, porque detecta a aura, a psicosfera da pessoa. E isso a ciência vai ter que admitir o espírito. Ou ela admite, ou quem vai ficar defasado é ela, não é o espiritismo, não. Quem vai ficar para trás é a ciência. Tá? A transfiguração também conhecida por endometaplasia, é um dos fenômenos mais raros do psiquismo experimental. Pode ser mediúnica ou anímica. Bolzano estudou, aliás, Kardec também estudou, mas quem deu todo o lastro científico experimental foi Bolzano. Bolzano estudou a transfiguração, uma médica chamada senhora Bullock, está até no meu livrozinho As Mulheres Médias, e ele conseguiu várias transfigurações. Aí foi anímica, mas pode ser mediúnica, como aconteceu com Kate King, que mais tarde, em 1942, reapareceu na Itália, em Milão, mais precisamente, num trabalho de transfiguração. O trânsito aqui, passar de um estado a outro, é a condição do sono aparente ou inconsciente. Vocês vão ver um capítulo sobre o transe no livro No Invisível, de Leon Denis. Muito bom aquele trabalho dele. A glossolalia, vocabulada pelo Theodore Fournoy, para rotular a manifestação de pseudolínguas. É a falsa xenoglossia. É o sujeito que recebe um espírito na reunião e fica flop, 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 chap, flop, flop, chap. É assim, uma língua morta, fica lá, né? Não, ele está fingindo ali. Ali é o próprio médium, né? A biopausia é o domínio da neutralização das funções orgânicas, os fenômenos do faquirismo, quando verdadeiros, incluindo essas. Quem tem um trabalho sobre isso, a biopausia, é o Paul Gibier, um livro Espiritismo e Faquirismo. É realmente um estudo que ele fez na Índia, um estudo notável
sobre a biopausia. A pirovasia é o fenômeno de incombustibilidade paranormal. A ação de suportar o fogo sem dor e sem danos físicos. O médico Daniel Danglar Holmes apresentava essa insensibilidade ao fogo. Eu estou mostrando tudo isso aqui, mas como a pergunta foi muito boa, por sinal, hoje se faz pesquisa. Aqui no Brasil, raramente se vê pesquisa. O pessoal está preocupado em sair daqui com asas. Tudo anjo burro, diga-se de passagem. Essa aqui é a grande, tristíssima realidade. Anjo burro não existe. Mas o pessoal quer... Outro dia eu fiquei alarmado, recebi um convite aqui, um encontro sobre não sei o que lá das quantas, e apareceu um sujeito com a luz saindo daqui, do epigastro, aquela luz alta. Olha, minha gente, vamos parar com essa maluquice enquanto é tempo. Porque senão o espiritismo vai acontecer como aconteceu na França, que acabou mesmo. E vai acabar aqui se não tomar cuidado. E já está acabando. Porque esses espíritos que comunicam no Brasil, vou te contar, são muito primários. Repare uma coisa. Onde está César Lombroso? Já se comunicou aqui? Onde está Charles Richer? Já se comunicou? Onde está Ernesto Bolzano? Já se comunicou? Onde está um Paul Gibier? Já se comunicou? Onde está um William Scrooge? Já se comunicou? Onde está um Oliver Lodge? Já se comunicou? Onde está um Richard Hodgson? Já se comunicou? Um James Aslop? Já se comunicou? Um Carl Wickland? Então, minha gente, espírito se comunica no Brasil, respeito, mas não aceito. Eu não aceito nenhuma obra mediúnica escrita no Brasil, porque não passou por aquele crivo de Kardec. Nós que somos kardecistas. É o princípio da concordância e generalidade dos ensinos dos espíritos. Né? Alguém segue esse princípio aqui? Outro. Os espíritos emitem opiniões pessoais. É a opinião dele. Ele tem o direito de dar a opinião dele. Assim como eu tenho o direito de aceitá-lo ou não. Não é verdade? Então, quer dizer, minimizar o espiritismo. Agora, um livro que eu respeito e admiro, sabe qual é? Parnaso de Além Túmulo, que os espíritas brasileiros não conhecem. A Associação Academia de Letras da Bahia, do Brasil, Academia de Letras Brasileira, pegou o Parnaso de Além Túmulo, examinou e disse: olha, é um livro autêntico. Sabe onde é? Ali tem Olavo Bilac, ali tem Castro Alves, ali tem Alceu Vamose, ali tem Afonso de Guimarães, ali tem Manuel Maria Barbosa de Boccaccio, ali tem tudo, a fina flor da poesia luso-brasileira. Ali sim, porque eu estudei literatura, escrevi até um livro, A Arte Literária dos Espíritos, e ali encontrei realmente Olavo Bilac, Alceu Vamose, Afonso de Guimarães, e aí por diante. Encontrei Medeiros de Albuquerque. Agora, os livros mediúnicos que são trazidos para o movimento espírita brasileiro, para mim, é a opinião minha. Se vocês quiserem discordar, fiquem à vontade. Eu não aceito. Vocês vão na livraria, eu tenho uma galeria de 130 pesquisadores. Pesquisadores mesmo, Paul Solier, e aí por diante. Eu perco a conta. Porque é uma tendência minha, é uma preferência minha. Eu espero que respeitem e não me critiquem. Se eu não aceito uma obra mediúnica, é porque eu não vejo ali nada que possa enriquecer meu conhecimento espírita. O próprio Delane disse uma coisa interessante: a literatura mediúnica é improvável. Delane, um dos seguidores mais notáveis de Kardec. Vocês já leram as obras de Delane? Já leram as obras de Denis? Então, se vocês estudarem, vou dizer, poxa, Bernardo está certo, mas se vocês não estudarem, dizer, poxa, esse cara é presunçoso, esse cara aí é o dono da verdade, esse cara é radical. Não é. Eu me bato no Brasil por isso.
por um estudo mais aprofundado da doutrina, que a doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia, e não pode estar sendo tratada como vem sendo tratada, de uma forma terceiro-mundista. Não pode. Eu vou desencarnar, sim. Quem gostar, gostou. Não gostar, não gostar. Eu tenho minha opinião. Me contestem. Aqui é a soniloquia, do latim, Allan Kardec. Isso aqui é interessante. Sonambulismo e o noctambulismo. Kardec foi notável. Sabe por quê? Porque o sonâmbulo não é aquele que sai da cama e anda pela casa ou pelo telhado. Esse é o noctâmbulo. O sonambulismo, como ele disse, é uma luz projetada na psicologia, é diferente. O sonâmbulo acorda, ou melhor, se levanta, senta à mesa, escreve um tratado de filosofia. Os pesquisadores punham até um papelão aqui entre a vista e o escrito. Ele continuava lentamente, porque estava fora, projetado do corpo físico. Então, noctâmbulo é uma coisa, sonâmbulo é outra coisa. Não vamos confundir. A dermoótica é a palavra usada para escrever, sabe o que? Na Rússia, tinha uma sensitiva que lia pelas pontas do dedo. Depois ela descobriu que podia ler por qualquer parte do corpo físico. Isso era num estado de projeção, uma espécie de dupla vista, né? Que é um dos capítulos da clarividência. A transposição do latim transposicionem, faculdade supernormal de percepção, coisas dos sentidos normais, para ser classificada como transposição de cores, transposição de gosto. Isso aí é uma coisa interessante, é através dos sentidos que nós podemos perceber a influência dos espíritos. Desdobramento para espírito em estado de vigília, então já sabe, né? A levitação, né? Que tem uma origem eminentemente mediúnica. Outros, porém, creem que ela tenha também uma gênese psicoanímica. Exemplo que o pesquisador português, Dr. Martins Velho, explica o fenômeno afirmando que na levitação de corpos humanos, as leis que regulam a gravidade não se alteram nesse destrói. No caso, simplesmente, a força da gravidade opôs a outra força aproximadamente igual, que permitiu ao corpo flutuar. Essa força é a força psíquica, ou a do sensitivo, Isso aqui já vem sendo provado em laboratório. Não é questão do vácuo absoluto, não. Eles estão realmente chegando à conclusão de que a levitação é realmente um fenômeno eminentemente psíquico. Então, vamos, o personismo, os expressionismos, quem falou foi Pierre Janet e René Sud. E quem também falou foi Azakoff, naquela contestação que ele fez a um alemão que atacou o espiritismo, não é? Von Hartmann. A pictografia, por exemplo, de anime, que produz desenhos, também que pneumatografia figurada, não é? Eu preciso ver na pneumatografia figurada que a pintura pode ser mediúnica, nem toda pintura é mediúnica, diga-se de passagem, pode ser psíquica ou anímica. É preciso a gente pesquisar para saber se aquele fenômeno é mediúnico ou não. A psicocinesia é o contato com determinado objeto, movimentação de objetos. As mesas girantes não trabalham de psicocinesia. A psicometria, de que eu já falei aqui. Um rápido cada hora. Já teve gente aqui que já foi embora, não sei pelo que eu disse ou pela hora. Levitação de objetos com contato sensitivo, não é? A paracinesia. A psicocinesia é a distância. A paracinesia só põe a mão, a levitação de uma mesa, só põe a mão à mesa, levita, ou então a mesa anda, não é? Então há dois aspectos, um que é o contato e o outro sem o contato. Kardec observou os dois. A telecinesia é um de objetos sem contato desenhado a longa e a curta distância. A longa distância, vejam só,
Às vezes o sensitivo está num lugar, e num lugar distante, ele pode movimentar objetos. Isso confunde o pesquisador, que pensa que é poltergeist e não é. E não tem nada de poltergeist, não tem espírito ali. É uma força psíquica em projeção. É um caso muito raro isso, mas aconteceu. E acontece, metergia, ação exteriorização supranual, metabiose e metideogenia, né? É a produção de efeitos orgânicos no próprio sensitivos. A metabiose, produção em organismos vivos por meio de paranormais de efeitos orgânicos e biológicos. Veja só, produção em organismos vivos por meio de paranormais de efeitos orgânicos. Isso quer dizer que existem certos, isso é usado na magia, é muito difundido na magia. O mago, aquele é um sensitivo, né? Elas têm uma hipersensibilidade, ele pode provocar distúrbios orgânicos na pessoa e pode até somatizar, né? Pode provocar até um infarto. É uma coisa que foi usada muito na Europa, isso ainda é usado em trabalho de pesquisa. Agora existem círculos ocultistas que usam isso. A criptestesia, a telepatia, que a gente já falou, o campo medianinho, espaço existente das experiências de pequena levitação, entre as mãos sensitivas e objetos levitados. Esse espaço, isso aqui, Julian Cholovix verificou numa médica chamada Stanila Tonskis. Ela colocou as mãos assim, a tesoura suspendeu. E ele pensando que aquilo ali era uma levitação, não era, era uma suspensão. Porque quando ele examinou com a lupa, ele verificou que das mãos da sensitiva saíam filetes fluídicos sustentando a tesoura. Então, não é levitação. Parece, mas não é. Levitação é a manifestação do corpo, é a levitação do corpo. A suspensão de objetos e de animais. No corpo físico nosso. O ectoplasma pode ser expelido por qualquer médium ou precisar de um estudo especial para se desenvolver. Não, a faculdade é natural, não precisa de estudo nenhum. Ninguém desenvolve ninguém. Não existe desenvolvimento mediúnico. Agora, por isso que Kardec colocou os tipos de médiuns e não tipo de mediunidade. Vocês repararam isso? E a mediunidade é uma só. Agora, os fatores orgânicos, psíquicos, né, existenciais e ligados à lei de causa e efeito é que vão determinar esse processo. Mas todos nós somos médios. Agora, médios de ectoplasmia são raros, porque ele tem uma predisposição orgânica própria para isso, orgânica e psíquica. Tem que haver uma interação entre as duas, para que ele possa expelir o ectoplasma, que é matéria viva, matéria orgânica viva. A criptominésia é um fenômeno que se apresenta, né? Parece a telepatia é um termo usado por Richer, mas a telepatia psicometria que a gente já viu aqui. Que é muito complicado. Parece até uma digital. A bilocação, fenômeno pelo qual o espírito já sabe o que é, né? Não tem? Kardec fala muito nisso. Autopremonição, faculdade de conhecimento por parte do percebiente de acontecimentos que ele diz respeito, como o dia da morte e tal, né? A pessoa que diz assim, eu vou morrer no dia tal, e morre mesmo. A clarividência tem, por evidente, conhecimento esse sensorial de fatos objetivos dos quais não fomos informados, sendo que a percepção pelo sentido comuns é excluída. Esse fato deve depois fugir com relação dos sentidos, etc. Aí tem criptoscopia, conhecimento abnormal de coisas, esquilos ocultos, e aí por diante. Vai ficar na hora, tá tarde, né? Acabou? Pronto. Aí é paragnosia, leitura, contato com texto oculto, perianagnosia, leitura de um texto, né? Conhecimento, isso aí era lá atrás. É a leitura de né? Autoscopia, tiver percepção por parte do indivíduo dos órgãos do seu organismo. Atribui-se a criação do termo Poussoulier, esse fenômeno de autoscopia, né? Charles Richer, porém, né? Como é que o pesquisador Charles Ferrer, ele nota sobre alucinações autoscópicas, usaram o vocábulo pela primeira vez, enquanto isso os genetistas, né?
preferiu o termo autovisão. E eu, ousadamente, admiti este e criei um outro, chamado psicoscopia. Autoscopia é a pessoa ver o seu próprio organismo. Psicoscopia ver o organismo de outro. Então esse termo se deve a esse pesquisador terceiro-mundista juramentado e militante. Tá certo? Aí vocês vão encontrar num livro chamado Os Raps da Comunicação Instrumental essa diferença que eu faço entre psicoscopia e autoscopia. E aqui nós vamos ficando, agradecendo a atenção de todos vocês, e vocês... Muito obrigado. Essas palmas para eu acabar logo, né? Já acabei. Pronto, acabei. Finito. É isso mesmo. Quem quer aprender tem que ser perseverante. Nós vamos ouvir agora uma música, para em seguida fazermos a prece de encerramento.